quando tem El Niño, o que que isso significa e o que que a gente viu aí algumas semanas atrás de tragédias por conta disso, né? A gente historicamente, a gente olha para o mapa de chuvas do Brasil e a gente entende que tem uma corrente de chuvas mais ou menos na diagonal, no meio do mapa. Então, toda vez que tem laninha, que é um movimento de resfriamento das águas do oceano, o que acontece? Essa chuva ela fica meio que posicionada no centro do mapa do Brasil. Toda vez que a gente entra em El Niño, que é um aquecimento das águas do oceano, que é o que está acontecendo agora, essa chuva que estava bem no meio, ela desloca e vai para o sul do país e para o norte. Então, o meio do mapa do Brasil fica mais seco. Então, a gente pode já saber que eu não estou tão errado assim, o que a gente teve agora, infelizmente, essas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, exatamente porque essa chuva se deslocou para o sul e teve esse tanto de chuva. E se a gente voltar no histórico, quando tem laninha, nós temos seca lá no Rio Grande do Sul. Só para dar um exemplo, né? Alguns de vocês já sabem, mas para quem não sabe, eu moro em Teófilo Otoni. Em Teófilo Otoni, quando tem El Niño, não chove. Isso é o normal. Quando tem laninha, chove mais, né? Então, El Niño está no leste de Minas, né? Quase chegando ali no Vale do Jequitinhonha, nós estamos no Vale do Mucuri. Então, a gente está preocupado demais com o El Niño, que vai se intensificar mais a partir agora do mês que vem. E é por isso a pergunta: já choveu aí? Na sua casa, o que acontece quando tem El Niño? O que acontece quando tem laninha? Né? Porque isso vai afetar um monte de coisas, um monte de tomadas de decisão. Bom, a Gabriela está aí rodando, ajudando os nossos técnicos a fazer planejamento de volumoso junto com os produtores. Então, qual que é a tomada de decisão? Chove ou não chove? E nesse momento que nós estamos, né, finalzinho de setembro, entrada de outubro, o que vai acontecer? Eu fiz um planejamento lá atrás, no ano passado, que foi da maneira correta, porque nós estamos acabando a nossa seca, né? E aí, como que está meu silo? Meu silo já acabou ou não? O pasto já saiu ou não? É desse jeito, Samuel. E eu lembro até hoje, quando eu comecei a minha carreira aí, de como técnico mesmo, que foi em Goiás, e aí o meu sócio que é o Antônio Pinto, que eu sempre falo dele aqui, porque realmente ele me ensinou muito. E ele comentava muito isso, que os piores momentos do ano para um produtor de leite, todo mundo fala que é na seca, que é na entrada da seca, que não abriu o silo, aquela coisa toda, né? E ele sempre comentava, a pior época para o produtor de leite é exatamente nesse momento que a gente está iniciando, até onde isso aqui vai terminar dependendo das chuvas. Por quê? O silo está acabando e não é uma questão de você abrir ele antes ou não. Simplesmente não tem mais silo para você trabalhar. Você vai colocar, começa alguma chuva e fica aquela situação, né? Se chove um pouco e acaba que o capim piora, porque aquela matéria orgânica acaba se decompondo e aí aquilo pouco que você tinha de bucho, ela também acaba. Então, você precisa de uma regularidade de chuva para você ter um aumento o capim realmente crescer e poder fazer volume, né? De uma certa forma. E ao mesmo tempo você não pode colocar o gado no pasto, porque se você coloca no pasto, acaba que você não tem a recuperação da pastagem com a nova folha que acaba de chegar, né? Então você fica sem ter muito o que fazer com relação à alimentação, né? Se você, lógico, não teve um bom planejamento e fez volumoso o suficiente para poder enfrentar esse momento, né? Concorda, Gabriela? Concordo. E assim, pensando na estratégia de volumoso, se você vê que está faltando, que não vai dar, qual que seria a estratégia? Vender uma parte dos animais. E aí nós estamos em outro momento muito ruim, que é ninguém vai vender animal agora. Então, assim, a gente precisa preparar, fazer o alimento para mais do que a seca, estender mesmo. Os técnicos precisam fazer esse planejamento para mais tempo,
contando aí a região, são 7 meses de seca, faz alimento para 8, para você não ter nenhum problema, para não ter prejuízo lá na frente. Porque também, vaca cair leite, porque passou fome, não recupera na mesma lactação. Então, a gente precisa pensar nisso na hora do planejamento. E teve outra situação pior no ano passado, né? Na verdade, esse ano, que foi a colheita bem no momento em que a chuva não parava. Então, a gente viu muito milho, muita silagem de milho esse ano, muito passada, ou com muito barro, a fermentação não foi boa, porque os produtores não conseguiam colher, porque não parava de chover. É a montanha-russa da agricultura, né? Tem sempre alguma coisinha que vai dar. E a pecuária, ela é a montanha-russa das duas das atividades, né? Que nós temos uma agricultura para suportar a pecuária. Então, se você tem um rally na agricultura, na pecuária, o rally é dobrado, né? Então, isso que a Gabriela comentou aí no sul de Minas, né? Foi terrível. E era uma situação de laninha. Só que agora inverteu. Então, e aí? O que eu vou fazer agora, daqui para frente? Né? Então, minha silagem, eu tive um problema lá atrás. Minha silagem não ficou tão boa. Então, será que o que eu fiz para corrigir isso? Eu já internalizei dentro do meu planejamento que na hora que eu for plantar, eu preciso de plantar mais? Ou eu preciso de adequar o meu silo? Preciso de adequar as minhas estradas para fazer essa colheita? Né? Qual tomada de decisão? Porque isso é que é o principal. Eu sei o que acontece, mas e aí? Toma a decisão, né? Uma das coisas que o pessoal do gado de corte faz muito interessante, que dá com o gado todo a pasto, inclusive na seca, mas eles fazem uma pequena quantidade de silagem de capim e deixam ela guardada exatamente para o momento das primeiras chuvas. Então, quando começa a chover na fazenda, é o que a gente chama de sequestro. Pega todo o gado do pasto, tira ele do pasto, põe ele no confinamento com aquela silagem de capim, enquanto o pasto da fazenda todo está subindo. Isso é uma estratégia. Né? Agora, quem está preparado para ela? Quem fez ela? Ou Samuel, você deu uma boa ideia. Então, aonde que nós vamos fazer isso na fazenda? Temos que começar a pensar agora, que a chuva já está batendo na porta. E é importante falar o seguinte, você deu um exemplo de gado de corte, né? Do animal que não estava comendo nada, de repente ele começa a comer uma silagem de capim, né? Eu falo isso porque alguém vai olhar depois que o Samuel falar isso, vai falar assim, nossa, que ideia incrível que ele teve, eu vou fazer a mesma coisa. Além da minha silagem de milho, eu vou fazer uma silagem de capim para a época que começar a chover. Aí tenta você colocar silagem de milho primeiro e depois botar silagem de capim no coxo para ver se a vaca come, né? Pequeno detalhe, não come nem a pau. Isso é uma estratégia de gado de corte, específica. Né? São tomadas de decisão específicas para aquela situação. Para gado de leite, não. Se é silagem de milho, então é mais silagem de milho. Ainda mais se tiver com vaca boa aí, sai da silagem de milho e entrar na silagem de capim, vai cair leite também. Então, o produtor precisa estar atento a isso. E, assim, é até uma coisa muito importante na hora que a gente está fazendo esse planejamento, está falando de volumoso, eu planejar o volumoso de acordo com as vacas que eu tenho na fazenda, que é um dos grandes erros também, né? O produtor, às vezes, planta milho, faz silagem para um gado que tem uma média muito inferior. Então, o custo que sai hoje de uma silagem, isso não se paga.